Bem-vindo ao canal SQL Server Expert. No vídeo de hoje eu vou seguir com o curso gratuito do Azure SQL Database. O assunto hoje é migração. Então aproveita, já vai ativando o sininho para receber notificações de novos vídeos e se inscreva aqui no canal. Existem 4 opções de migração para o Azure SQL Database. Imagina que você tem um banco de dados on-premise ou então um banco de dados dentro de uma máquina virtual, de uma VM lá no Azure, e você pretende migrar para o Azure SQL Database. Então, as 4 opções, vou colocar aqui do lado. A primeira, mais simples, é utilizar a exportação de backpack. Inclusive, é esse método que eu vou mostrar aqui no finzinho desse vídeo, onde você vai lá no seu SQL On-Premise, exporta o seu banco de dados com backpack, ele leva tanto a estrutura quanto os dados. A gente coloca esse arquivinho lá num Azure Blob Storage, um Azure Data Lake, e a gente consegue criar o banco de dados no Azure SQL Database. Esse método é com indisponibilidade. O que quer dizer? Você vai ter que parar de utilizar o banco de dados on-premise, que ele vai interromper a operação da aplicação para poder gerar esse backpack, ele leva um tempo para gerar, transferir lá para a nuvem do Azure e criar o banco de dados na nuvem Azure, alterando o apontamento da aplicação. Então você tem um longo período de indisponibilidade. Normalmente é o método usado para bancos pequenos, onde há a possibilidade de parar a operação da aplicação. Já o método do Azure Data Sync, por exemplo, você pode coexistir com os dois ambientes. Você tem um ambiente de produção on-premise, onde as atualizações ocorrem, e aí você sincroniza com o banco de dados lá no Azure SQL Database. Quer dizer, a sincronia é feita similar à replicação merge, criando triggers locais e etc. E aí você pode, num segundo momento, passar a sua produção para o Azure SQL Database sem interromper a operação. A outra possibilidade, um pouco mais complicada, é configurar uma replicação do tipo transacional. E aí você vai ter que ter o publisher e o distributor on-premise, e aí o seu Azure SQL Database ele vai funcionar como um subscriber. Então, é uma replicação um pouco mais enrolada, todas as tabelas têm que ter chave primária, a replicação ocorre numa direção só, do on-premise para a nuvem, então em algum momento você vai ter que trocar sua produção para a nuvem e encerrar essa replicação. E uma outra opção menos utilizada é usar o próprio Azure Data Factory para fazer essa migração. Aí você tem que desenvolver todo um pipeline, tabela por tabela, para poder levar as informações para Azure SQL Database. Então, vamos ver agora na prática como usar o método Backpack para fazer a migração de um banco de dados on-premise para o Azure SQL Database. Vamos à prática. Vamos aprender alguns métodos para migrar de um banco de dados on-premise para o Azure SQL Database usando Backpack. Então, primeiro, eu vou abrir o Management Studio e vou mostrar onde exportar para Backpack. Botão direito no banco, eu quero exportar esse AdventureWorks LT. Botão direito, Task. A gente tem a opção para exportar e já importar direto no Azure, Deploy Database. Ou então a gente usa o Export Data Tier Application. Vou usar esse Export Data Tier Application. Next. Vou apontar para um local no meu disco, vou usar a pasta aula. E vou colocar o nome do banco. Adventure LP. Save. Next. Finish. Então ele vai exportar toda a estrutura do banco e os dados para um arquivo Backpack. Vamos dar uma olhada. Aqui, o arquivo Backpack. Eu vou pegar esse arquivo e vou copiar lá para o Data Lake, lá no Azure. Então eu vou abrir o meu Azure Storage Explorer. A gente aprendeu num vídeo aqui como profissional com Data Lake. Vou deixar o card aqui em cima. Vou navegar até o container backup, vou entrar numa pasta que já existe Backpack e vou fazer o upload. Selecionar o arquivo,
Pasta aula. Pronto, selecionei o arquivo. O upload será feito. Bem, feito esse upload, quer dizer, o Backpack já está lá no Azure, eu vou para o portal do Azure, vou navegar até o servidor lógico, tem um servidor lógico dentro desse grupo aula. Nesse servidor lógico eu tenho apenas um banco de dados, que é esse aula DB. Então, em Overview, eu tenho a opção Import Database. É aqui que a gente importa o Backpack, criando um novo banco de dados. Vou clicar, vou selecionar o arquivo Backpack aqui em Select Backup e vou até o Data Lake Aula, onde está dentro do container Backup e da pasta Backpack o arquivo Backpack. Vou selecionar ele, Select. Próximo passo é escolher o nome do banco, vou chamar de Adventure Works LT, deixar o próprio nome. A collection ele trouxe do banco e vou colocar as minhas credenciais para acessar. Vou colocar o meu login SQL, administrador, precisa ser o login de administrador para poder recuperar o banco e a minha senha. Ok. Pronto, ele vai começar a provisionar, vou dar uma avançada aqui no vídeo, demora um pouquinho, quando terminar de provisionar eu volto. Pronto, banco de dados importado. Agora vamos verificar. Vou novamente no meu servidor lógico. Clicando em Database, eu já vejo os dois bancos. Vou abrir o Management Studio. Aqui eu estou conectado no meu servidor lógico. Dei um refresh na pasta Database, já vai aparecer o Adventure Works LT. Se a gente verificar as tabelas, vou pegar uma tabela aqui e fazer um Select, a gente vai ver a tabela repleta de dados. Então, ele levou tanto o banco de dados, estrutura e os dados também. Vou pegar aqui a tabela Customer e vou fazer um Select nessa tabela Customer. A outra opção seria usar o Azure Data Studio. O Azure Data Studio ele também exporta para Backpacks, só tem que habilitar essa funcionalidade. Se você olhar aqui na barrinha de tarefa, bem na lateral esquerda, nesse último ícone, a gente usa para acrescentar extensões ao Azure Data Studio. Eu vou clicar, basta digitar DAC e já vai aparecer SQL Server Backpack. O meu já está instalado. Se o seu não estiver instalado, vai aparecer esse botãozinho Install, é só clicar em Install, esperar instalar, e aí você já vai conseguir visualizar, ao clicar com o botão direito no banco, a opção Data Tier Application Wizard. Clicando no Data Tier Application Wizard, você tem as opções Export the Schema and Data, para gerar o arquivo Backpack em toda a estrutura do banco e seus dados, e depois, para levar para o Azure, Create a Database from Backpack. Ele vai pegar o arquivo Backpack local e vai provisionar o banco de dados lá no Azure. Então, eu mostrei aqui duas maneiras, duas aplicações para se levar um Backpack para o Azure SQL Database. Se você gostou do vídeo, lembre-se do pacote completo do YouTube. Ativa o sininho, curte e compartilha. Até mais!